No ar, debates e opiniões com Itamar Santos na Santa Isabel FM. Já se encontra aqui em nossos estúdios aqui o Tocaio, rapaz. Você que é magrelo, louco para falar do microfone. É teu microfone, Tocaio, da Rádio Santa Isabel também. Bom dia, Itamar Silveira, bom dia, Estância Grande, bom dia, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo, porque estamos pela internet no www.radiosantaisabel.com.br, diretamente para todo o planeta Terra, como diz o nosso amigo Paulo Silva. Um abraço lá para Paulo Silva, se estiver na escuta. Mas é isso, né, Tocaio? Estamos aí de volta em mais um Debates e Opiniões, aqui pela nossa rádio Santa Isabel FM. No dial também você nos escuta aqui no rádio do carro, né? Principalmente no rádio do carro, que tem aí som digital. No 89.7, na nossa rádio, a Rádio Santa Isabel. Estamos aqui também com a presença e o suporte estratégico aqui da Isabel Martins, tá fazendo um café. Mas ela tinha que dar a sua palavra no microfone. Mas ela diz que a voz dela é muito cara, né? Para falar tem que pagar bem. É voz importante assim, então é chique. Saber se a Rádio Santa Isabel não puder pagar. Nós falamos muito com o presidente do Brasil aí. Vão fazer uma vaquinha. Tá. Pois é, vamos conversar então depois, no intervalo aí, a gente acerta esse contrato, o Itamar Silveira. Mas Itamar, o debate de opiniões hoje tem muita polêmica, né? Muito debate e muita opinião aí. E vamos começar por uma notícia boa, né? O brasileiro, em geral, tem mania de vira-lata, né? Nunca, as coisas do Brasil não prestam, não são boas, né? O brasileiro é ruim, o brasileiro só serve, na ótica de muita gente, só serve para jogar futebol e pular carnaval, que no meu modo de ver é uma grande mentira mesmo, porque o brasileiro é muito inteligente, muito competente, um povo muito forte, né? Que sabe o que quer e aonde vai. Mas o Brasil está para iniciar as obras do que vem sendo considerado por muitos como o maior projeto científico do Brasil, do país. É o Sirius, o acelerador de partículas brasileiros. O Sirius tem um diâmetro de 153 metros de diâmetro. O projeto, ainda esse ano, em um grande terreno em Campinas, São Paulo, começa a ser desocupado para dar início às obras de um dos maiores projetos científicos do Brasil, a construção do novo acelerador de partículas do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, batizado de Sirius. Sim, é isso mesmo. Mas não apenas já existe um acelerador de partículas em solo nacional, como também um novo, mais poderoso e preciso, deve substituí-lo dentro de alguns anos. O projeto, liderado pelo físico Antônio José Roque da Silva, tem um custo estimado em 650 milhões de reais. Será patrocinado pelo governo federal, com apoio de empresas privadas que também desejem fazer uso das futuras instalações do Sirius. Com um anel central de 500 metros de circunferência, o acelerador ocupará o prédio de 250 metros de diâmetro e ainda atrairá pesquisadores do mundo todo, visto que será a única instalação desse tipo na América Latina e a segunda no hemisfério sul a trabalhar com a luz do sincrotron. Mas afinal, para que serve esse tipo de luz?
A luz sincrotron é a compreensão do mundo microscópico. A luz sincrotron é uma radiação eletromagnética que abrange um intervalo muito grande de espectros, indo do infravermelho ao raio-x. Com ela, cientistas podem enxergar as estruturas atômicas e moleculares de diversos materiais, desde rochas e fósseis de dinossauros até células em compostos químicos. Esta luz é gerada pela aceleração de elétrons dentro de um anel com mais de 500 metros de comprimento e a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A princípio, serão 13 pontos de luz presentes no acelerador Sirius, o que permitirá que diversos profissionais façam uso simultâneo desta máquina. Muito bem, muito bem. Se você quer saber mais aí sobre o Sirius, entre no www.tecmundo.com.br ou bota lá acelerador de partículas brasileiro, que você vai saber um pouco mais do nosso acelerador de partículas, que vai ter uma série de atividades e de processos aí a serem pesquisados. São 8h31 aqui nos altos da Estância Grande. Nós, aqui no Debates e Opiniões, sempre reproduzimos as operações aí que a Polícia Federal, patrocinados pelo governo federal, diga-se de passagem, né? Polícia Federal é um dos organismos que é responsável aí por toda a segurança no Brasil, né? Principalmente nos aeroportos e nos portos. Na fronteira também tem um pouco de Polícia Federal, em alguns postos, se bem que teria que ter mais, na minha humilde opinião. Nós precisamos de mais postos da Polícia Federal nas fronteiras do Brasil e, por que não, do Exército Nacional, das Forças Armadas, né? Nós temos uma grande fronteira aí que entra qualquer coisa e qualquer um para atentar aí contra o povo brasileiro e as nossas riquezas, principalmente na região da Amazônia. Mas a Polícia Federal é um dos órgãos do Ministério da Justiça e dentre as suas atribuições, a Polícia Federal está fazendo várias operações de investigação e de combate à corrupção. Uma delas é a Zelotes, que nós já falamos muito por aqui, né? A Operação Zelotes trata de investigar a venda de perdão de dívidas no CARF, no Conselho de Administração Fiscal do Ministério da Fazenda, né? Os auditores desse conselho perdoavam algumas dívidas, ou muitas dívidas, de grandes devedores brasileiros, tipo RBS, tipo Globo, tipo Gerdau, né? Toda essa gente magnata aí deve muito para os cofres do Brasil. E aí tinha vários desses auditores, vamos dizer assim, que produziam falsas sentenças e perdoavam a dívida, né? E para perdoar essa dívida levavam uma grande bolada que se calcula ser em torno de 19 bilhões de dólares a dívida, o rombo, né? E a Operação Zelotes deu uma guinada agora nessa semana e tem aí, aparentemente, o desejo dela se tornar aí uma nova Lava Jato. Vamos ver qual é que vai ser agora o juiz que vai aparecer como o grande caçador de marajás,
Na Lava Jato é o Moro, que só prende os tubarão pequenos, tubarão grande, né, ele não bota a mão. Mas a Operação Zelotes espantou pelo valor investigado de desvios em cifras que ultrapassarão pelo menos o dobro, podendo chegar ao triplo, até 19 bilhões de reais do apurado até hoje pela Lava Jato. Mas o foco inicial não foi suficiente para lhe dar visibilidade e força política. Foi preciso modificar o curso das investigações e incluir pessoas próximas a Lula para o trabalho, iniciado em 2013 para ganhar poder na disputa por protagonismos dentro do Ministério Público. O prejuízo estimado inicialmente foi de 6 bilhões, no que os investigadores da Polícia Federal consideram como a maior fraude tributária descoberta no Brasil. O valor é fruto de investigação de 74 processos do CARF, no valor de 19 bilhões em dívidas de bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas, empresas e devedores, em propinas com agentes públicos para burlar o pagamento de impostos. O Conselho vinculado ao Ministério da Fazenda é encarregado de julgar recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal e a operação investiga fraudes para comprar as decisões do CARF. Em janeiro deste ano, os procuradores e delegados solicitaram 16 prisões temporárias, mas o juiz original, no caso da 10ª Vara Criminal de Brasília, Ricardo Leite, negou todos. Na primeira fase das Zelotes, a equipe da Força Tarefa mapeou as transações da SGR Consultoria Empresarial, empresa foco das investigações no esquema de corromper conselheiros do CARF, a fim de favorecer empresas que discutiam multas no órgão. A líder dos repasses para a SGR entre 2005 e 2013 foi a RBS, afiliada da Rede Globo, no Rio Grande do Sul. A TV teria sido beneficiada com a compra de decisão favorável pelo CARF em uma dívida de 672 milhões no órgão. Além da RBS, 3 bancos também fazem grandes repasses à consultoria: o Brascan, o HSBC e o Opportunity, de Daniel Dantas. O juiz Ricardo Leite autorizou as interceptações telefônicas depois das diligências preliminares e quebras de sigilo a partir de 28 de julho de 2014. E as suspeitas do envolvimento de conselheiros no esquema estavam sendo confirmadas. A paralisação das investigações teria ocorrido, de acordo com o procurador da Força Tarefa, quando em uma conversa grampeada do empresário Mário Pagnozzoni, apontado pela PF como responsável por captar clientes para o esquema, com o chefe da Delegacia de Receita em São Paulo, Eduardo Cerqueira Leite, comentou que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, havia agradecido a ele de ajudar o banco. 7 dias depois, no dia 20 de novembro de 2014, o juiz Ricardo Leite mandou parar as interceptações telefônicas, o que impossibilitou a confirmação se o banco aceitou a proposta do esquema. Agora um comentário aqui nesse parágrafo, quando a investigação está chegando perto dos ricos, dos banqueiros, dos grandes empresários das telecomunicações no Brasil, por exemplo, e não só de telecomunicação, mas da indústria em geral, Gerdau também está envolvida nisso, os juízes mandam parar a investigação.
Quando ataca a sua classe social, eles mandam parar a investigação. Mas essa decisão irritou a equipe de procuradores e delegados. Foi nesse período que a Lava Jato atingia o ápice dos holofotes midiáticos, com a superestrutura montada pelo Procurador-Geral da República, Ricardo Janot, no MPF, Ministério Público Federal, pelos delegados da PF, da Polícia Federal, sob o aval da descentralização frente a Brasília, e sob o comando do juiz Sérgio Moro, juiz de uma comarca do mesmo patamar que a tramitação das Zelotes, só que na Vara Federal de Curitiba. No dia 7 de abril, Janot anunciou a criação da Força Tarefa, que auxiliaria o procurador-líder da operação dentro do MPF, Frederico Paiva, para investigar as Zelotes. Ao lado dele, os procuradores José Alfredo de Paula Silva e Raquel Branquinho ficaram encarregados pelas investigações. Entretanto, os investigadores não puderam deixar suas funções anteriores de lado para se dedicar exclusivamente ao que prejudicou o andamento desta investigação. Naquele mês, Paiva almejava, melhor dizendo, o mesmo espaço da Lava Jato. Publicamente chamou a atenção do juiz Sérgio Moro de brilhante. Espero que outras operações tenham esse sucesso, mas não é possível esquecer que estamos em Brasília, não em Curitiba. Havia lamentado, fazendo referências à descentralização e, consequentemente, fortaleza criada no Paraná. A fortaleza criada no Paraná. Afirmou em defesa que na Operação Zelote a balança do direito pese em favor da sociedade, que clama por uma publicização efetiva. Aí já começa a se denotar a disputa, né, pela ostentação entre os juízes e entre os promotores. Já em agosto desse ano, a insatisfação da equipe foi demonstrada por Frederico Paiva. O andamento das investigações exigiu estender o prazo, anteriormente de julho, até setembro, para que as denúncias da Zelote saírem prontas para a justiça, com o devido cuidado, também manifestado pelo procurador, de não afogar toda a operação com os rumos como aquelas do Castelo de Areia. O MP, o Ministério Público, não fará ilações nem denúncias com dúvidas, afirmou Paiva há 2 meses. Dos 70 processos sob suspeita, pelo menos 20 conseguiríamos comprovar de maneira bastante sólida que houve atos ilícitos. Este volume representa cerca de 6 bilhões de reais. Disse, mencionando que tratava-se de 10% das irregularidades do CARF. Para entregar as denúncias, o grupo de procuradores ainda precisava de informações do Bradesco e do Itaú. Das investigações prontas que seriam enviadas à Justiça Federal, Frederico Paiva adiantou que se tratavam de 30 nomes como personalidades principais do esquema criminoso. Entre eles, ex-auditores, auditores e advogados. Nessa primeira leva de denunciados não estavam incluídos nomes da política. Naquele período, o juiz Ricardo Leite já havia sido afastado do caso, remetido à vara civil da 21ª turma. E estava no comando a juíza Mariane Bezerra Borré. No mês seguinte, em setembro, o foco da investigação sofreu uma reviravolta. O caso voltou para a 10ª Vara Criminal e Paiva entregou na nova juíza Célia Regina Ode Bernardes a materialização das denúncias, prisões preventivas, buscas e apreensões. Em abril, o procurador já afirmava que outras pessoas que estavam fora da primeira etapa das Zelotes entrariam em outras fases, seguindo o exemplo da Lava Jato, que ampliou investigações além da Petrobras.
Mas o que se verificou foi uma mudança radical. Logo nos primeiros mandatos, despachos dessa quarta fase, nos dias 19 e 23 de outubro, a juíza acatou o pedido de busca e apreensão em empresas LFT, Marketing Esportivo, Touchdown, Promoções de Eventos Esportivos, Limitada, e Silva e Cassaro Corretora de Seguros Limitada. A partir daí, os resultados do novo foco para a agilidade da tramitação foram imediatos. No dia 26 de outubro, o processo passou de medida cautelar para regime de publicidade, com especial recomendação a todos os servidores para atender com prioridade absoluta todos os pedidos formulados pelos defensores dos investigados presos, notadamente os que dizem respeito ao acesso restrito aos autos, afirmou em nota a própria juíza. A investigação do esquema de 19 bilhões de corrupção para burlar o pagamento de impostos sob o aval do CARF tornou-se a compra de emendas por empresas. Por meio da MP 471, benefícios fiscais de ordem de 1,3 bilhão seriam garantidos a montadoras no Nordeste, Centro e Norte do país. O elo do caso anterior para este é que a SGR seria uma das empresas que usaram lobby para instaurar a medida legislativa no governo Lula, ao lado da Marcondes e Maltoni. Segundo suspeitas da FF, a empresa do filho de Lula, ex-presidente, teria recebido propina do grupo Mauro Marcondes. Esclarecendo o porquê de ter ela assumido os autos da investigação Zelotti, Célia Regina Oddi Bernardes diz que a designação partiu do presidente do Tribunal Regional Federal da primeira região, TRF1, na 10ª vara a que pertence o juiz titular é Vazisley de Oliveira, ou melhor, de Souza Oliveira, que atualmente foi convocado pelo Superior Tribunal de Justiça a atuar como juiz instrutor. Outro membro é Ricardo Augusto Soares Leite, o primeiro a assumir o caso e que foi afastado. Restou a juíza substituta decidir sobre os procedimentos da Operação Zelotes. Todos os procedimentos relativos à Operação Zelotes estão no acervo processual do juiz federal titular da 10ª Vara Federal, pelo qual atualmente respondo, pois se trata do juízo natural, prevendo para todos os procedimentos relativos a essa investigação que tenha sido ou que venha a ser judicializado, respondeu em nota a juíza. É o que há de estranhar, né? É que a Zelotes larga os grandes devedores, RBS, Gerdau, HSBC, Bradesco, Itaú, né, e outros bancos aí, e saindo do encalço do poder econômico para perseguir o filho de Lula. Essa é a grande reviravolta nesse caso. E por que essa troca de tantos juízes para uma operação tão bilionária como esta? Quando alguns desses juízes dizem que só está sendo investigado 10%, é de estranhar. A gente fica, né, que num cenário como esse, não pode ser coincidência que o despacho assinado pela juíza Célia Regina Oddi Bernardes, de busca e apreensão na empresa de Lula, do filho de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, e de outras empresas, e a prisão preventiva de investigados, trata-se de argumentos idênticos aos usados por Sérgio Moro na decisão da Lava Jato. Seria extremo deduzir que o documento foi escrito pelo próprio juiz da Lava Jato e apenas assinado pela juíza da 10ª Vara de Brasília? Entretanto, é possível constatar que a magistrada apropria-se de termos usados pelo juiz Sérgio Moro em seus despachos para argumentar a prisão preventiva de 6 envolvidos.
Segundo Sérgio Moro, no marco da justiça brasileira, a jurisprudência mais farta para tratar de prisões preventivas e temporárias com o intuito de conseguir as chamadas colaborações das delações premiadas, que serão o próximo objetivo das Zelotes,